Bom, agora nós chegamos numa parte aqui que fala sobre variáveis, né? As variáveis, elas são, vamos dizer assim, a parte do pilar, né? Da formação das tags, né? Dos parâmetros dos eventos, né? Então, se a gente tem um evento aqui, né? Que mostra, por exemplo, né? Adicionar o carrinho, né? Do GA4, né? A gente vai ter, né, a questão dos parâmetros. E os parâmetros que são como informações adicionais, eles precisam ir, né, ser computados dentro do GA4, né? E esse valor que tem aqui, ó, esse campo de valor que a gente tem aqui do lado direito, relacionado ao parâmetro, ele é nada mais é do que uma variável, né? E o que é uma variável? É um dado específico. Por exemplo, na matemática a gente aprende, né? O valor de x é 2, o valor de y é 3, o valor de A, B, C, D, ou E, ou F, não importa. Esse caractere que a gente chama x, A, B, C é variável, é uma variável. E, o valor correspondente é o número, né? Então, a gente trazendo esse conceito para cá de parâmetro de evento e valor, o valor é como a gente chama aí a variável desse parâmetro. É o que corresponde ao parâmetro do evento. Então, a gente vem aqui para as variáveis, tá? E aí, o que isso vai requerer? Vai requerer um pouco de conhecimento na parte de JavaScript, tá? Na parte de JavaScript. Mas temos que entender mais o conceito do que propriamente a, o JavaScript em si, a linguagem da programação. A gente tem que entender o conceito, para que ela serve, né? E qual que é a funcionalidade dela dentro de uma variável, né? Porque muitas vezes as páginas dos clientes, né, que têm o seu funcionamento dentro dessas plataformas já prontas, né, eles vão vir com uma sequência de dentro do console, né, que eu vou mostrar um pouco mais adiante, que nós já teremos essas variáveis definidas, tá? Nós já teremos essas variáveis definidas. E a partir dessas variáveis é que nós vamos construir outras variáveis adicionais para nós agregarmos aos parâmetros dos eventos, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma sequência que é uma sequência de variáveis definidas pelo usuário, né, dentro das variáveis aqui do Tag Manager. Nós temos variáveis incorporadas, que são variáveis relacionadas já do própria plataforma do Tag Manager, né? A gente tem algumas aqui e a gente tem que habilitá-las, né? De preferência, a gente tem que habilitar algumas aqui para que a gente possa utilizá-las, né? Click Test, Click URL, né? Todas elas têm que ficar de preferência para você se situar de uma forma mais fácil. Você tem que habilitar, né? Geralmente essas de cima aqui, cliques, formulários, tá? E utilitários, tá? Além das páginas, né, que já ficam aqui por padrão. Porque essas aqui são as variáveis básicas, né? Definidas pelo Tag Manager. E a partir delas você pode criar, associar acionadores e eventos a essas variáveis. E aí a gente vai ver como que isso funciona, tá? No caso das variáveis aqui, a gente tem muitas definidas pelo usuário, que é o caso pelo gestor do tráfego, né? Ou o profissional que estiver trabalhando aí na parte da configuração de tags, porque
esse curso aqui sendo como capacitação para você compreender, você como gestor de tráfego, profissional de marketing, para você compreender o funcionamento disso, ainda que você não tenha conhecimento suficiente ou experiência suficiente para fazer esse tipo de programação que está aqui, né, você precisa entender como funciona e as possibilidades de se trabalhar com esse recurso, né? Por mais que você não saiba operar, racionalizar a questão do JavaScript ou a questão ache muito complicado, você compreendendo o funcionamento, para que serve as possibilidades, isso vai te abrir portas a conhecer melhor as necessidades do seu cliente e saber aplicar no momento certo, né, dentro das suas campanhas. Então, aqui no caso, a gente tem aqui, né, vocês estão vendo toda hora que loja integrada, é porque esse é um exemplo de um cliente que tem uma loja, né, uma loja virtual dentro da loja integrada. Né? Lembrando que esse curso aqui não tem nenhum tipo de parceria com loja integrada ou com qualquer outro tipo de plataforma pronta, né? Uma plataforma aí no mercado. Né? A gente só está usando esse exemplo aqui para a gente poder ilustrar como que funciona essa questão do Tag Manager em relação às configurações, que é o escopo do nosso curso, né, de uma forma geral. Então, aqui, por exemplo, uma das variáveis aqui, que é o BRL Currency, que nada mais é do que um JavaScript personalizado com essa sequência aqui, né, e definida essa variável aqui chamada como BRL, que é o código da moeda brasileira dentro do código internacional, né? E por que existe essa função aqui? Function, né? Com essa formatação aqui, né? Isso está definido aqui, ó. Eu instruo sempre o pessoal a fazer o seguinte, a estudar sempre buscando essas informações dentro das próprias plataformas, né? Hoje em dia é tudo muito didático, né? Muitas informações, muitas mesmo, já estão disponíveis é, dentro das páginas de desenvolvimento do Google, dentro desses balõezinhos aqui que tem dentro da plataforma explicando para que serve, como que você tem que utilizar, né? Então aqui, por exemplo, ele instrui a gente iniciar essa função aqui dessa forma. Esse var que está aqui quer dizer variável, né? É uma sigla de var dentro do JavaScript, e now é o nome da variável. Né? É igual a new date. New date é uma função do JavaScript que retorna uma data. Né? E aqui return now.getTime, né? Quer dizer que está retornando uma função de data aqui dentro. Né? É só para ilustrar que eu estou passando essa parte aqui. Tá? Agora, como que eu poderia definir, qual uma outra parte que eu poderia definir esse BRL aqui? Ao invés de usar um JavaScript personalizado, a gente tem aqui outras situações de tipo de variável. Né? A gente tem aqui cookie primário, JavaScript, variável da camada de dados, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Nós temos também evento personalizado, dados fornecidos pelo usuário. Temos aqui permanente, né? Valor indefinido. Aqui a gente poderia definir como valor permanente, né? Também. Né? E como esse valor permanente seria chamado? BRL, por exemplo. Tá? Porque ele é permanente porque ele não muda. Né? Ele não vai mudar. Ao contrário de uma função de data que vai definir a hora que o usuário entrou, que pode variar de usuário para usuário, né? A hora que foi feita a compra, por exemplo, né? Que são dados que são variáveis realmente, né? Eles podem variar de acordo com um evento específico. Esse aqui não. Esse é o nome da moeda, o código da moeda, e ele é fixo, ele não varia. Né? A gente pode definir dessa forma, né? Não tem problema. Então veja que algumas coisas podem ser permanentes, outras podem ser variáveis. Então, uma constante de Event ID, né? A gente pode definir aqui um valor específico, né? E seguido de uma outra variável também. Então, uma variável, ela pode ter
anexada a ela o valor de outra variável. Pode ser duas variáveis juntas, né? Então veja como é flexível essa parte aqui, né? Então esse Event ID aqui, por exemplo, que está lá na, lá na configuração de alguns eventos lá do Facebook, né, da Meta, adicionar o carrinho, né, que tem um Event ID específico lá, né? A gente pode configurar ele por aqui também, né? Esse Event ID aqui, a gente tem aqui uma função de JavaScript personalizada, né? Que vai me retornar aqui o ID do container, por exemplo, que é esse container aqui do Tag Manager, tá? Com outro tipo de código aqui, tá? Que vai definir um valor específico e que não vai mudar dentro do meu escopo de trabalho, por exemplo, tá? Só para ilustrar mesmo, tá? Essa questão. O pixel do Facebook também, né? Pode ser tanto dessa forma aqui, como JavaScript personalizado, como também a gente pode associar ele aqui a um valor permanente, tá? Permanente, colocando esse valor aqui do pixel do Facebook, porque ele não muda, né? Ele não vai mudar dentro do seu escopo de trabalho, né? E aí você pode associar essa variável, né, dentro das tags e dentro dos acionadores, né? O IPv4, que é o IP do cliente que está acessando, né? Aqui ele está como variável da camada de dados. Por quê? A loja, né? O site em que a loja está instalada, está funcionando, ele fornece uma camada de dados, né? Que está definida com esse nome aqui, né? Então, se a gente entrar dentro da loja, nesse caso, e buscar por essa camada de dados, nós vamos explicar o que é, tá? A gente vai ter o retorno desse valor, né? Que é o IP do cliente que está acessando a loja, né? E por aí vai. Então, essa parte aqui de variáveis do Google Tag Manager, ela vai ser como a estrutura, né, pinçada ali de cada um dos eventos, de cada um dos parâmetros que vão ser carregados nos eventos. Então, e-mail, né, o e-mail que o cliente preenche lá, né, aqui já está numa variável de camada de dados, porque a loja que o cliente está funcionando já me fornece isso aqui dentro da camada de dados, tá? Então, aqui dentro dessa seção, a gente vai ter várias situações, tá? Que vão estar relacionadas à camada de dados, a variável de camada de dados, vão estar relacionadas a valores constantes, tá? Que é o caso aqui de um ID de evento ou de uma configuração de um valor fixo, né? BRL, aqui, por exemplo, no exemplo do código da moeda, né? E todos eles vão ser importantes para a formatação dos parâmetros de eventos que estão configurados na conta, tá? Vão estar configurados na conta. Então aqui, inicial checkout, por exemplo, que é um evento do GA4. Aqui a gente tem como parâmetros valor, currency e itens, né? Então aqui a gente tem as variáveis aqui funcionando aqui, ó. Por exemplo, valor é loja integrada initiate checkout value. Esse nome pode ser qualquer nome, tá? Aqui eu associei o nome da plataforma da loja com o evento, com o nome do evento, que é initiate checkout, aqui em cima, que eu nomeei aqui em cima, tá? Não necessariamente o mesmo nome do evento do GA4, no caso, mas que pode ser colocado aqui também no nome, tá? E o parâmetro a que ele corresponde, no caso aqui é o value. Então eu criei esse nome aqui para ficar mais fácil eu identificar dentro das correspondências aqui de cada um dos itens, tá? Dos parâmetros, tá? Nesse caso aqui, o acionamento também ele é feito via uma página de checkout,
né? Então, esse evento aqui, Initiate Checkout, Begin Checkout, ele vai ser disparado aonde? Dentro dessa página de checkout, coletando esses parâmetros aqui, tá? Coletando esses parâmetros. Então, por exemplo, eu tenho aqui, acionei, cheguei na página de checkout da loja do cliente, cuja URL, page URL, termina com checkout, né? Que aí você vai analisar toda a navegação do site, todo o funil funil de vendas, né? Desde a visualização do produto até o final, você vai identificar URLs e a parte de console também, que eu vou mostrar para vocês como que faz, tá? E a partir daí vocês vão fazer esse mapeamento, né? Vocês podem anotar num papel mesmo, ou fazer num bloco de notas, né? Página de exibição de produto. É uma page URL que termina com checkout, ou é uma informação específica que vai aparecer lá no data layer, na camada de dados do site, algum parâmetro dentro das informações dessas páginas que vão fazer identificá-las de uma forma mais fácil. Nesse caso aqui, da página de checkout, né, do cliente, o que foi identificado como uma forma mais fácil foi, no caso, a URL, né, terminando com checkout. Ok? Então, nessa exibição de página, o que vai acontecer? Né? Eu vou identificar esses eventos aqui. Tá? Esse evento aqui, Begin Checkout, com esse parâmetro, com esses parâmetros que estão relacionados aqui. Tá? E aqui, com os nomes, associando aos nomes das variáveis. Tá? Com os nomes das variáveis. Então, por exemplo, se eu tiver add to cart aqui, né? Adicionar o carrinho. Eu tenho aqui o currency, BRL currency, né? Nesse evento add to cart. Agora vamos pegar o outro evento, que é o begin checkout. Ele tem aqui o currency, o mesmo currency, né? Que é o código da moeda. Vamos supor que eu tenha digitado errado lá na variável, né? Lá na variável. Eu venho aqui na variável. Vamos supor, tá? Agora eu vou mostrar para vocês qual a importância de se cadastrar variáveis, tá? Vamos supor que eu errei aqui o código BRL. Não fosse BRL. Vamos dizer que fosse BRA, de Brasil, né? Mas é BRL. Mas vamos supor que fosse BRA. Ao invés de eu alterar, tag por tag aqui, tá? Eu precisar vir aqui, né? E colocar BRA esse, colocar BRA aqui, né? Em todos os eventos que estiverem no currency, essa informação, tá? Ao invés de alterar um a um, né? A vantagem de se cadastrar variáveis é que no momento que você faz a alteração da variável, essa alteração ela passa a ser válida para todas as tags, né, que estiverem apontando essa variável aqui, né? Então, se eu tiver 20 tags lá cadastradas com essa variável, tá? Todas as 20 automaticamente terão esse valor alterado, somente alterando por aqui, né? Vamos supor aqui que eu mudei para BRA e salvei, né? Agora, todas as tags, né? Todas as tags aqui de cima, já cadastradas, elas vão me retornar esse valor BRA, tá? Sem eu precisar alterar elas uma a uma. Então,
todos os valores que forem alterados por aqui, né, eles vão ser aplicados automaticamente nas tags em que estiverem cadastradas. Então, essa é a parte de variáveis, né? É uma parte importante. E aí, agora, tá? Nós vamos passar aqui uma visualização sobre os acionadores. E, na sequência, né, a gente vai ver mais informações sobre essas camadas de dados e visualização das informações que são exibidas no back-end da página.